Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Darcy Zborowski Jr. Uma alegria estar com você em Reflexões Bíblicas. Sou traduzido em Libras por Wagner Agrippino, que é líder do Ministério de Surdos da nossa igreja, Igreja Batista de Vila Mariana. E sempre é bom estar com você aqui, olhando para a Palavra de Deus e vendo tudo que a Palavra de Deus está nos ensinando. Temos aprendido sobre contentamento e hoje quero mostrar para você qual deve ser o pedido, qual deve ser a oração de uma pessoa que está no processo de aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Abra a sua Bíblia, vá até a sua Bíblia em Provérbios capítulo 30, versículo 7. A palavra de Deus diz assim em Provérbios 37. Duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Certa feita eu estava ouvindo um pregador pregar nesse texto, e ele teve a capacidade de dizer que isso aqui é pedido de uma pessoa que não pensa bem. Aliás, o termo que ele usou é pedido de um trouxa. Gente, isso está totalmente contrário qual é a proposta de contentamento na Bíblia toda e precisamente aqui no texto de Provérbios 30, de 7 a 9. Isso aqui é um pedido de gente madura. Isso aqui é um pedido de gente que pensa como Deus quer que pensemos, que sente como Deus quer que sintamos. Veja bem o que Agur diz, o autor desse texto, sobre uma oração que revela contentamento. Senhor, eu peço ao Senhor duas coisas. Uma dessas duas coisas é: não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Isso é pedido de gente grande na fé. Isso é pedido de gente enorme da graça. Isso é pedido dos gigantes de Deus. Se somos capazes de pedir o que é apenas necessário para nós, nós aprendemos sobre contentamento. Nós vamos aprender a estar contentes em toda e qualquer circunstância e situação. Acontece que muitas vezes nós não aprendemos a viver com aquilo que Deus nos dá e que é necessário. Sabe o que a Bíblia diz o que é necessário para mim e para você? Comida, bebida e uma vestimenta. O resto é bondade de Deus. Deixa-me fazer uma pergunta para você. Você, quem sabe, no dia de hoje vai ter que fazer algumas escolhas para sair de casa, por exemplo. Você terá dificuldade para escolher qual é a camisa que você colocará, ou qual a blusa que você colocará, a calça que vestirá, a saia que vestirá. Sabe por que temos dificuldades com isso? Porque temos demais. Porque o nosso guarda-roupa tem muita roupa e ela nos confundem, muitas vezes, como devemos nos vestir. Você percebe como Deus dá muito mais do que precisamos? E do que Ele falou que iria suprir? Tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos contentes. Contentamento é isso. Contentamento é eu orar e dizendo, Senhor, o que for necessário é o que eu preciso. E eu preciso aprender a viver com aquilo que Deus determina que é necessário para mim. E ponto final. Eu preciso aprender a administrar a minha vida com aquilo que Deus soberanamente decidiu dar para mim. E na soberania dele, ele decidiu dar a mim aquilo e eu então estarei contente com isso. Mas por que Agur faz essa oração? Ele tem na sua mente muito bem clara que ele precisa honrar a Deus com a sua vida, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Como isso é verdade? Como os autossuficientes, como aqueles que acham que têm
em abundância interminável e infinita, não precisam de Deus. Quantas pessoas já revelaram isso com as suas palavras, com as suas ações, com os seus sentimentos? E nós, muitas vezes, esquecemos de Deus, porque temos demais. Agur tem isso muito bem firmado na sua mente. E contentamento é isso, é ter apenas o suficiente para lembrar sempre que Deus é o supridor, Deus é o provedor, e Ele ser adorado, ser exaltado e não esquecido e negligenciado em nossa vida. Mas Agur também diz: Senhor, também me dá o necessário, porque se empobrecido eu venha a furtar e profane o nome do Senhor. Não quero correr o risco de fazer alguma coisa errada, porque tenho fome, porque tenho necessidade. Então, Senhor, me dá o necessário, e eu aprenderei a viver contente no necessário. Reavaliarei os meus valores, reconsiderarei o meu estilo de vida, revisarei as minhas buscas e os meus gastos, porque quero viver contente em toda e qualquer circunstância. Sabe, eu já tive experiência disso, de ter que passar pela fome e pela fartura. Fome no sentido de não ter em fartura, ter apenas o necessário para o dia. Não posso dizer que passei fome, mas havia apenas o necessário. Nesses momentos gloriosos que Deus mostra a sua suficiência e o seu poder. Nesses momentos que Deus move corvo para trazer pão assado e carne cozida para a gente comer, sei lá da onde, mas isso chega. Então, queridos, oremos como Agur. Oremos com esse coração grato e contente diante de Deus, tendo o suficiente, tendo o que precisamos para a vida, estaremos contentes e adoraremos ao Senhor com a nossa adoração e o nosso louvor. Você está contente com o que Deus está dando? Ou está apreensivo porque quer mais por causa de ganância e avareza? Pense nisso. A ganância e a avareza, elas atormentam a mente e corroem o nosso coração. Eu quero orar por você e pela sua família agora. Querido Pai Celestial, muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina a fazermos essa oração de contentamento. Como Agur, queremos orar, dá-nos apenas o necessário, para que, Senhor, não nos esqueçamos de Ti em fartura, ou não ofendamos o Teu caráter santo em escassez. Ajuda-nos, Senhor, a orarmos assim, a sentirmos assim e vivemos assim. Toma, Senhor, este povo que me acompanha em reflexões bíblicas pela TV Alfa Ômega, e que eles aprendam juntamente comigo, à luz das Sagradas Escrituras, a viverem contente em toda e qualquer situação. Rogamos por isso em nome de Jesus. Amém. É uma alegria sempre estar com você, e eu sei que Deus tem ensinado o nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus proveja a você o que é necessário e que você fique em paz, na graça e na bênção do Senhor.